I am so sorry, everybody. Olá a todos, perdão, estou sim com todos os problemas técnicos possíveis, mas acho que tá dando. Marcelo, perdão, Marcelo, deixa eu te convidar para entrar. Marcelo, Trícia, gente, tentando resolver aqui essa internet que não entra. Marcelo, desculpa, Marcelo. Essa Tudo bom, internet que Vitor? não entra aqui de jeito nenhum. É a Desculpa a chuva, minha não? demora, viu? Foi a chuva, não? Eu acho que sim, porque assim, aqui em casa já tem dias que a internet não tá boa, sabe? Não, a Torcer pra minha tá tudo ela. ok. Ah, então tá bom. Muito obrigado, Mas não tá? tem E me atraso nenhum, perdoa. são 8 horas e 2, 3 minutos. Não tem atraso nenhum, estou à disposição. Que bom. Obrigado pela compreensão. Vamos lá, eu vou fazer uma apresentação. Pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais esta live do portal acessa.com. Para quem não me conhece, eu sou Vitor Bitarello, colunista cinematográfico do portal. O convidado de hoje é o professor Marcelo Carmo, do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF. O tema desta live é Cinema LGBTQIA+. Marcelo, seja bem-vindo. Se presente, por favor, né? Um pouco mais aí do que eu já falei. Obrigado, Vitor, pelo convite. A gente já está namorando essa conversa já há alguns meses. Ensino remoto, vida da gente uma loucura, esse mundo remoto, virtual. E aí a gente finalmente conseguiu marcar para hoje. Quero agradecer as pessoas que vão nos assistir. Claro que elas vão se perguntar: o que esse cara do turismo está aí falando sobre cinema? Né? Acho que a minha presença aqui está muito mais relacionada ao trabalho de pesquisa e ao trabalho de militância em torno das questões LGBTQIA+, que eu já desenvolvo há algumas décadas, eu vou colocar assim, o tempo passa. E o meu olhar também vai ser sempre o olhar de um amante da sétima arte, da produção audiovisual. Tenho quase certeza que você conhece muito mais cinema do que eu e outras pessoas que estão aqui conosco. Então, também é no sentido de bater papo, trocar umas figurinhas, eu fazer algumas anotações de alguns filmes que eu ainda não conheço. Vamos lá, acho que essa é uma das coisas boas que esse mundo virtual tem nos proposto, né? Conversar sobre coisas que normalmente a gente não conversaria em função da loucura do nosso dia a dia. Muito obrigado pelo convite. Eu é que te agradeço, tá? Eu é que te agradeço. Tem sido, assim, uma honra para mim. Eu tenho consciência disso, que eu sou, para você, fui até o dia do convite um ilustre desconhecido, né? Mas, para mim, você com certeza não era. Né, esse nome, Marcelo Carmo, é um nome que eu já tinha ouvido antes. Eu acompanho as Semanas Rainbow e, como eu comentei com você, na semana que vocês fizeram uma seleção de filmes, né, que passaram ali na João Carriço, Não, foi lindo. o... foi bonito, né? Ai, foi E, lindo. e assim, eu fui todos. Foi Eu fui lindo. todos os filmes. E eu Foi lembro de lindo. um especificamente, que foi o documentário do Dizzy Croquettes, que, Assim. assim, eu fiquei tão emocionado, mas eu fiquei tão emocionado que foi uma das críticas que eu mais gostei de escrever aqui para acessa.com. Eu chorava, que assim, que eu não conseguia parar, E sabe? De tanta você emoção. E você conseguiu encontrar com o Bayar? O Bayar é um dos integrantes do Dizzy Croquettes, Bayar Tonelli. Você esteve com ele nessa exibição ou não? No dia que você foi, ele não estava? Não Teve estive, uma não sessão em que ele estive. não estava e outra que ele estava. Porque ele é Ah, nosso amigo, ele nos apoia muito, muito. É um filme ai, que lindo. bacana. Dizzy Croquettes são uma história, uma coisa muito importante. Eu acho que foi excelente você ter começado falando sobre os filmes que a gente exibe na Semana Rainbow, através de uma parceria que a gente tem com o Digo, né? Cristiano Souza, nosso amigo lá de Goiânia.
ele mantém um festival de cinema internacional LGBTQIA+, extremamente importante, e aí a gente vai lá, somos amigos, e a gente fica pedindo que ele faça a curadoria para nós, que ele nos apresente alguns filmes, e aí, em função disso, a gente já conseguiu exibir e trazer convidados e convidadas interessantíssimas para essa parte da Semana Rainbow da UFJF, que a gente destina à produção audiovisual, ao cinema, e que eu particularmente adoro. Ah, é. Eu sou suspeito, né? Eu lembro de um Foi bem legal. colombiano que eu gostei bastante também, mas esse documentário realmente foi o que mais mexeu comigo. E eu gosto muito dessa coisa, né? O Marcelo tem é um reality show assim, de drag queens, provavelmente você já ouviu falar, que é o RuPaul. Uhum. O RuPaul tem eu acompanhei uma época na Netflix, né? E vi várias temporadas. E tem um episódio que eles convidam homens mais velhos, que são jovens, né? Bem jovens mesmo, já que fazem a produção de drag queen, e convidam esses jovens para eles montarem, esses homens mais velhos, para eles montarem. E eu achei muito legal uma coisa que o RuPaul falou, porque ele falou, é por causa de homens como eles, que foram um dia militantes, que hoje vocês fazem o que vocês podem fazer. Excelente. Né? Isso eu acho muito legal. Assim, excelente. Pode falar. Não, é esse perfil histórico, né, Vitor? Que a RuPaul vai pela linha do entretenimento, mas claro que ela não está deslocada, né? Ela tem todo um contexto histórico, social, político, racista, americano por trás do discurso dela. Muito discreto. Às vezes eu acho que ela poderia ser um pouco mais política, mas os americanos não são assim. O programa dela é de entretenimento. Então, mas de qualquer maneira, quando nós pensamos em produção audiovisual LGBTQIA+, não somente no cinema, mas eu acho que não dá também para a gente descontextualizar dos programas de entretenimento, dos programas de humor que erram pra caramba na caricaturização da população LGBTQIA+, reforçando estereótipos que a gente tenta, o tempo inteiro luta contra eles, contra o preconceito. Então, eu acho que a gente tem que ampliar esse leque. Mas, sem dúvida, que eu considero, eu vou citar alguns, a gente tem uma grande variedade de filmes feitos a partir dos anos 60, 70, muitos deles como documentários, que retratam muito bem isso que a RuPaul falou, que e aí a gente tem uma ícone, né, que é a Marsha P. Johnson, que tem o filme, né, que é uma travesti negra, que foi morta, que é uma das principais integrantes, movimentadoras da Revolução do Stonewall, e que é morta em condições suspeitas, e que aí isso vira um documentário que tem no Netflix, que é Marshall P. Johnson, que é uma figura importantíssima. E aí, a partir disso, desse momento da contracultura, porque também é um momento de uma revolução estética, né? Você tem uma revolução de cultura, uma revolução social, uma revolução das drogas, uma revolução do amor livre, uma revolução das identidades, né? Uma revolução racista, quer dizer, antirracista. Então, você tem aí um cenário, num primeiro momento, num nível americano, posteriormente europeu e um pouquinho mais tarde brasileiro, de uma série de documentários que retratam e que ratificam exatamente isso que a RuPaul está falando. Precisou de haver vitoriosos, lutadores, destemidas e destemidos no passado, para que a gente conseguisse ter hoje RuPaul, Pablo Vittar, toda essa produção audiovisual que às vezes está muito dentro do mainstream, dentro do sistemão, mas que nesse momento também ganha uma força e uma representatividade periférica que eu considero há muito que caminhar, obviamente, mas já estamos avançando. E nessa aí de documentários históricos, eu não sei se você conhece,
São Paulo em Hi-Fi. Não, não conheço. São Paulo em Hi-Fi. Fala exatamente do que a RuPaul disse. O momento dos anos 70, anos 80, que antecederam a primeira parada LGBT de São Paulo, que fala da Rua Augusta, de grandes personalidades, algumas vivas, outras mortas, mas a gente tem muito da produção audiovisual em torno das questões LGBTQIA+, muitas viram documentário, são produzidas em forma de documentário, porque como nós vivemos historicamente à margem da sociedade, é fundamental que a gente retrate, publicize, transforme em filme essas nossas realidades que muitas vezes não são as mais felizes, as mais promissoras, as mais tranquilas, pelo contrário, são de muita luta, né? Os documentários são uma excelente forma de representar a nossa luta a partir da contracultura. Então, a RuPaul está corretíssima. Nossa, dei uma volta enorme. Não, mas isso é uma coisa que sempre me foi muito cara, e isso desde muito jovem, sabe? Porque a gente não é bobo, né? Assim, precisa de muito pouca inteligência para perceber o valor do que veio antes. Né? Assim, isso em qualquer coisa, em qualquer área da vida. Isso você aprende na escola, né? Sim. Na história, quando você fala, tem que entender o passado para conhecer o presente, e isso é mesmo. Né? Quando eu vejo algumas pessoas, né, do nicho, digamos assim, LGBTQIA+, desfazendo de alguns públicos, né, específicos, isso é algo que sempre me incomoda muito. Sempre incomodou, sabe, Marcelo? Mas eu queria falar um pouquinho com você para poder entrar em um tema que eu quero entrar, mas primeiro eu quero fazer essa pergunta. Como chegou a educação na sua vida? Na minha vida, a educação formal... Hoje você é um docente, né? A educação como professor... Isso, essa ideia, essa vontade de ser um professor, que mas essa você, história... eu dei uma olhadinha, eu venho de uma... seu Lattes, né? Você Olha... tem doutorado. Então, assim, como é que começou esses interesses acadêmicos, essa vontade de se tornar um professor? Vitor, vou te fazer um depoimento bem transparente. Ao longo dos meus 48 anos, eu sempre fui o gayzinho da sala. Então, o gayzinho da sala, para se sobressair, ele tem que ser o mais inteligente. E eu fui o mais inteligente na escola, que eu estudava, pública, no interior das Minas Gerais, havia medalha para menor nota, para melhor nota. E eu ganhei essa medalha todos os anos. Óbvio que hoje, olhando para trás, eu percebo que essa era uma tática de sobrevivência. Ponto. Vou me destacar no estudo, e as pessoas acharam que isso seria um problema. Muito pelo contrário, foi ótimo. Me ajudou a me tornar um professor. Minha família é toda de professores e professoras. Minha mãe é professora aposentada, minhas 3 irmãs são professoras, uma inclusive da UFJF, então está muito no meu sangue. Mas até 2003... Eu tenho esse dom da oratória, gosto de falar, bababá, mas eu canalizava isso no setor privado. Até 2003, eu trabalhava com eventos na cidade. Em 2003, eu administrava o Privilégio, que era uma boate que tinha acabado de ser inaugurada, um sucesso absurdo, um trabalho enorme. E aí eu me formei em turismo. O curso de turismo da UFJF tinha acabado de ser inaugurado. Eu falei assim, tinha concursos naquele momento para graduados. Eu falei, quer saber? Vou fazer esse concurso de besteira. Não vai dar em nada, só para eu ver como é que é. E fui fazer o concurso. E passei no concurso, sem a mínima esperança, não entendendo muito o que estava acontecendo, né? Mas passei no concurso. Em 3 dias eu tinha me transformado em servidor público federal. E eu tinha um emprego muito bem remunerado no Privilégio, além de todo o imaginário em torno do Privilégio, ainda mais naquela época. Né? E aí, depois de uma série de questionamentos em todos os níveis, eu opto por deixar o Privilégio, eu opto por deixar o serviço privado e falo, não, vou virar professor.
vou virar professor. E aí fui para um salário muito menor, para outras condições. Mas o primeiro dia que eu entrei em sala de aula, eu saí falando, é isso que eu quero fazer o resto da... Eu tive certeza em 50 minutos que eu tinha feito a escolha correta, apesar de tanta crítica que eu recebi. Se funcionário público não trabalha, ser funcionário público quer mamar nas tetas do governo, você é um doido, escolheu um salário muito menor, vai perder o glamour do mundo, das festas. E eu fiz essa opção, fui chamado muito de doido, mas 18 anos quase, olhando para trás, eu não tenho dúvida que eu fiz a escolha corretíssima, corretíssima. E realmente poder dar aula, eu falo que o acesso à universidade, o mais legal de dar aula, de ter acesso à universidade, é que a gente não envelhece. O aluno não nos deixa envelhecer, entendeu? Você tem que estar sempre no novo, você tem que estar sempre antenado. As relações mudam, os alunos mudam, as demandas mudam. Acho que esse é o exemplo melhor agora, nesse ensino remoto. A gente aprendeu a dar aula online e eu estou adorando, entendeu? Mas foi um desafio. E para nós foi também, tá? Para todo mundo, né? Estive na UFJF nessa época, né? Me formei em Direito em 2006, entendeu? E atualmente eu estudo Psicologia. E para mim foi muito difícil, sabe? Não vou dizer que foi fácil, não. Eu não sou uma pessoa assim, que lida bem com tecnologia, não sou. Tá? Muito difícil. Sempre zoam de mim por causa disso, mas é a verdade. E não foi fácil para mim mesmo, assim. Eu tive tanto que eu tranquei um período, entendeu? Sim. Eu fiquei um período trancado, aconteceu mas muito aí depois isso. eu falei, não, eu quero realizar esse sonho, porque eu tenho um sonho mesmo de terminar o curso de psicologia. Eu estou te perguntando isso, Marcelo, e também fui professor uma época e super te entendo. É realmente uma delícia, uma mesmo. cachaça. É uma experiência que só quem vive sabe. É uma cachaça. Né? Só quem já esteve diante de alunos sabe o que é isso, sabe? Só quem esteve, né? Estou vendo que um amigo meu me cumprimentou, aproveitando para cumprimentar mais uma vez a todos vocês. Estou hoje diante do professor Marcelo Carmo, Oi, da gente. UFJF, um dos organizadores da Semana Rainbow, né, que normalmente acontece em agosto. É uma grande honra para mim. Oi, Arison. Oi, Marina. Vi também que o Lele entrou, não sei se ele ainda está aqui. Lele é amigo, Lele não conta. Lele não conta no público, porque ele é amigo. Amigos não Conheço contam. ele há muitos anos, porque a gente fez um curso de verão na Estácio. Mas ele tem 20 e poucos anos. Como é que você conhece ele? Ele não fez nem 25 completos ainda. Não tem esse tempo todo que eu conheço. Eu conheci ele, deve ter sido em 2005. Devia estar ele terminando ainda faculdade. Era menor de idade, ele devia ter uns 12 nessa época. Mas por quê? Porque você e o Lele, né? Mais uma... se manifestou aí. Mais uma pessoa que, infelizmente, uma gafe minha, mas perdão, eu não lembro o nome da pessoa. São 3 pessoas que constam como produtoras. É o seu nome dele e um terceiro. De um curta-metragem, o Queer Eye. Isso. Né? E eu achei assim, eu gostei porque eu gosto de reparar alguns detalhes quando eu assisto os filmes. A gente quando vai ficando, não tem nada a ver tirar onda mesmo. Quem sou eu, né? Como diz um amigo meu, quem sou eu na fila do pão, né? Eu sou uma pessoa que eu escrevo porque eu gosto. Não é um trabalho, não recebo para escrever, é um gosto, é um hobby. Mas faço com muito zelo, com muito carinho, porque amo filmes e amo escrever. Mas o fato é que, com o tempo, a gente começa cada vez mais a reparar nas coisas. Entendeu? É muito difícil. E assistindo o Queer Eye, eu reparei. Né? Então, assim, ele tem uma estética que me adorou muito. Né? Ele tem essa coisa ali de uma coisa do... Como é que... Ele não te... ele não é óbvio, mas você vê. Sabe?
Então Aham. eu queria que você me contasse um pouquinho, porque para quem não conhece, né, para quem está na live ou para quem vem assistir não sabe, o Queer Eye é um projeto, né, de alguns alunos do IAD com um diretor, o Anthony Ricklin, e ele esteve já presente em vários festivais da cena LGBT, né, do mundo. E eu quero saber um pouquinho dessa história, desse filme que já esteve no Cherry Cherry, esteve agora no Ocupo, são festivais importantíssimos. Me conta um pouco da história do Queer Eye. Essa história é ótima, é um orgulho para nós, é tudo de bom, Vitor. E assim, quando você faz uma coisa com coração, de peito aberto, sabe, com muito pouca grana, o universo retribui, sabe? Eu também acredito muito nisso. Eu já te falei sobre o Digo, que é o Festival de Cinema Internacional LGBTQIA+, de Goiânia. Através do Cristiano, que é o diretor, ele além de nos dar a curadoria dos filmes que nós exibimos todos os anos, ele também nos apresentou para esse artista que hoje mora na França, que é o Anthony Ricklin, que sem dúvida é o maior cineasta do mundo nesse momento no estilo cinema queer. E aí eu fiquei encantado com o trabalho dele, eu adoro a França, com muito esforço, consegui recursos para que nós trouxéssemos o Anthony Ricklin em 2019, para que aí, então, ele pudesse exibir a cinematografia dele, que é uma trilogia, que é forte, que nos remete à nossa infância, que remete às nossas dores. É um trabalho psicologizado, é um cinema queer, que, guardadas as devidas proporções, através do trabalho dele, ele faz a mesma pergunta que nós fazemos, né? Nessa sopa de letrinhas LGBTQIA+, o que é queer para você? E aí nós trouxemos, né? Você imagina a dificuldade que, com recursos públicos, trazer um convidado internacional, hospedamos, conseguimos parceria, ele exibiu os filmes, foi ótimo. E aí a gente falou, não, mas ele mesmo se colocou à disposição. Não, eu quero dar um retorno maior a esse investimento de vocês. E aí ele monta umas oficinas abertas aos alunos da UFJF. Durante 3 dias eles se reúnem, se discutem e começam a elaborar uma ideia. Todo o material é Estou arrepiado. gravado. Todo o material foi gravado com celular. Todas as pessoas, de uma maneira ou de outra, são ligadas ao UFJF. É um trabalho desenvolvido dentro da UFJF, sem nenhum centavo de recurso privado, somente escassos recursos da UFJF, quase que basicamente bolsas para os atores, para as atrizes. Então, é realmente uma construção coletiva. E aí nós fizemos, quando nós terminamos, né, eu posso discutir um pouquinho, depois que eu contar essa história, sobre o que é queer, para colocá-las e colocá-los a pensar. E aí, de repente, enviamos para o Festival Parisiense, né, o Cherry Cherry, fomos selecionados. Mais uma vez, eu coloco todos os meus esforços e consigo levar os 2 co-diretores para Paris. Vanderlei Faini foi conosco com uma parte dos recursos próprios. Eu fui, a gente se apresentou. Era um momento extremamente delicado, novembro do ano passado, com o avanço da ultradireita no Brasil. E nós, com recursos públicos, levarmos um filme que aborda questões queer para um festival internacional. Eu tive um momento de fala onde eu reiterei a importância da nossa presença lá naquele festival. Então, só sucesso. Aí voltamos, as coisas vão acontecendo. Quando eu achei que o filme já tinha dado tudo o que ele podia dar, mais uma vez, nós soubemos do Festival O Cubo, eu escrevi o filme foi contemplado, o filme foi exibido, a cada vez mais. É engraçado isso, é o que você disse. Eu já assisti ao filme uma série de vezes, mas cada vez eu descubro um novo detalhe, né? Eu acho que tem 2 detalhes ou 2 eixos centrais importantíssimos desse filme. O primeiro é isso, até onde vai o natural, o orgânico e onde começa o ser social.
Em que momento nós nos separamos da natureza para sermos seres sociais, sociáveis, gregários, que vivemos em comunidade? Essa é uma questão. E a outra questão é o que o filme propõe. O que é queer? E aí as pessoas acham que queer talvez seja uma orientação sexual, como tem homo e heterossexual. Mas dentro do estilo queer, essas proposições binárias não cabem. E aí eu avanço na discussão colocando o seguinte: talvez a gente deva discutir o nosso grau de queeridade, o quanto nós somos queer, porque todos nós somos um pouquinho, alguns mais, que apresentam essa queeridade através da roupa, do cabelo, do estilo, mas talvez você mesmo, na sua posição cis, tenha algum detalhe que demonstre, que deixe transparecer essa coisa não tão fechada que é a nossa, ou que são as nossas identidades. Queer é exatamente isso, uma identidade ou algumas identidades em constante transformação. A gente hoje não se define mais por uma identidade. Eu sou o Marcelo, que gosto de estrogonofe. Não consigo me definir assim. A gente se define por uma série de características. Características, muitas vezes, às vezes, muito mais relacionadas aos grupos com os quais eu convivo do que efetivamente a mim, mas que me representam. Porque essa ideia de tribo, essa ideia de grupo, cada vez mais a gente está mais grupo, ela é importante. Talvez isso represente um pouquinho qual é o nosso fator, o nosso percentual de queeridade. Não sei se eu compliquei demais, viu? Ai, meu Deus, caiu. Desculpa. O celular caiu tudo aí, Marcelo. gente. Nem a internet suportou. Nossa senhora, ainda dei uma pinta enorme. Nem a internet suportou. Nem a internet assim, suportou. Olha só, não, suportou sim. Pelo amor de Deus, não fala isso não. Eu quero te dizer uma coisa, você me deixou muito emocionado durante essa sua fala. Muito emocionado. Foi muito difícil segurar a lágrima, porque eu senti essa vontade de fazer cinema, essa vontade de fazer a cultura de vocês, que vocês amam, e, ao mesmo tempo, falar do universo LGBTQIA+, em especial o queer, né? Eu fiquei extremamente emocionado. Então, eu vou pegar o meu copo de água que está ali, que eu esqueci de trazer para cá. Um segundo. Ok, fica à vontade. Prontinho. Ai, meu Deus. Eu falei que eu tá, gosto assim, de de estrogonofe. todas as coisas acontecendo. O Bruno tá me sacaneando. Gosto de estrogonofe. Uma pessoa falou, Bruno Ferreira, gosto de estrogonofe, é muito complexo, não pode ser subestimado. Eu também concordo, eu Aí adoro o próprio Bruno falou, segurar a câmera. Segurar a câmera. Ô, Bruno, o problema é que se eu segurar minha câmera, vocês não vão conseguir assistir a live. Porque eu tremo não, muito. Tá ótimo, relaxa. Entendeu? Relaxa. Enfim. Mas o... Vitor, vou te interromper. Porque antes da gente, né, de eu terminar a minha fala sobre o filme, eu tenho que parabenizar e agradecer ao Anthony, diretor, ao Ciro Cavalcante, a Daniele Menezes, que foram bolsistas do projeto e que são os co-diretores, ao Vanderlei Faini pela produção, à equipe da imagem institucional da UFJF, que cuidou de toda a pós-produção, a finalização, os créditos, a deputada Margarida, atual prefeita, que nos apoia nas nossas ideias, assim, aos atores, às atrizes. Acho que é muito importante eu reiterar que o meu trabalho nesse filme ele é mínimo, ele é irrisório, porque ele é efetivamente um trabalho resultado de uma equipe transdisciplinar da UFJF, sabe? Esse mérito desse trabalho, a conclusão desse trabalho é mérito da UFJF, que acredita, que nos permite fazer, que nos permite sonhar, mesmo então, você sabe como
funciona o serviço público, há muito mais adversidades do que céu de brigadeiro. Mas a gente conseguiu, assim. Eu fico muito feliz de ter, sabe, construído uma coisa junto. Acho que não poderia deixar de citar isso. E até torna mais agradável, né, o Marcelo? Até para você, como professor, como a gente falou agora há pouco, educador, ter feito esse trabalho ali, naquele ambiente, toda essa junção, eu acho que deve ter sido, assim, nossa, deve ter sido de um prazer para todos vocês, Sim. deve ter sido incrível. Foi bem bacana. Fomos a O Paris. Marcelo. Oi? Fomos a Paris. Olha só, coisa chata, né? Que coisa chata em Paris. Eu não queria. Há um ano atrás a gente estava em Paris, mas isso não vamos lá. queria ir em Siga. Paris, não queria. Enfim, né? Mas um dia estarei lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tem uma coisa, e eu até tô com o meu box aqui para me ajudar a segurar o meu celular, que eu observo na cultura norte-americana e que eu acho que diferencia um pouquinho da nossa cena, tá? Porque o que acontece? É claro que eu não sou bobo, né? E eu sei que a homofobia, ela existe também nos Estados Unidos, né? No entanto, esse seriado que eu tô vendo aqui, que é o Friends, ele teve, desde o primeiro episódio, e ele estreou em 1994, um casal homossexual. De 1994 até 2005, esse casal continuou junto e com um filho. Não era um casal que faz responsável pela parte cômica da série. Uhum. Era um casal que havia, né, conflitos envolvendo esse casal, porque um dos personagens principais havia tido um casamento com essa mulher, que depois se casa com uma outra mulher e vivem juntas por, né, até a série acabar, e aí, né, acaba a trama. Eles também têm nos Estados Unidos atores e atrizes assumidamente homossexuais fazendo papéis nos filmes e fazendo papéis principais. Eles não fazem um secundário, um engraçado, né? Eles estão, igual você falou, eles estão no mainstream. Grandes atores. Inclusive a atriz que faz um seriado homossexual, que está assim, bombando na Netflix, que é o Ratched. E então, o que eu estou querendo te dizer né, com isso? É porque a cena brasileira não consegue avançar nesse sentido. Né? Uhum. A cena brasileira, se a pessoa tiver a coragem de ser homossexual, assumidamente falando, ela vai ter que fazer comédia. Paulo Porque Gustavo. os que eu estou me lembrando aqui agora, que são os mais, digamos, óbvios, né? Que, eu tô falando nacional, tá, Marcelo? Uhum. Que é o Paulo Gustavo e o Marcos Magela, amigo dele. Eles fazem personagens claramente homossexuais e comédia. Os personagens que o Gustavo Mendes, aqui de Guarani, faz não são personagens homossexuais, mas são da comédia. Então eu queria ver com você se você tem uma opinião a respeito dessa. Tem o Rodrigo Santana também, né? E, enfim, globais, nem pensar. Dessa amarra. Vitor, tá picando. Eu não... Brasileira.
Vitor, eu estou te ouvindo muito mal. Uma parte da sua fala eu não ouvi. Agora voltou. Mas eu acho que eu entendi do que você está abordando. Vamos por etapa, tá? Porque eu já imaginava que essa pergunta ia acontecer e a gente tem que destrinchar um pouco esse raciocínio. O cinema americano hoje está vivendo um dia importantíssimo. A Ellen Page, né, que era uma atriz, ontem ela se declara Elliot Page, dizendo, publicizando, você já deve ter visto na mídia, que a partir de hoje a Ellen Page morreu o nome, né? E que a partir de hoje ele é um ator trans que se chama Elliot Page. Você acompanhou essa notícia? Então, acho que esse é um avanço. Sim. Eu acho que esse é um amigo avanço. Comentou comigo. Acho que esse é um avanço. Tem uma discussão enorme. Antes de eu chegar no humor, tá? Tem uma discussão enorme, onde não há um consenso ainda, que é o tão famoso lugar de fala. Eu posso dar a uma pessoa heterossexual o papel de uma pessoa homossexual, lésbica, transexual ou não? Todas as vezes que uma pessoa lésbica, homossexual, queer, tiver que ser representada, for parte de um elenco, tem que ser um artista que tenha a mesma orientação sexual e a mesma identidade de gênero daquele personagem. Essa é uma questão para a qual eu não tenho resposta. Mas essa é uma discussão em nível... Porque o que se discute é que toda vez que você dá um papel de homossexual a um heterossexual, você está contribuindo com a invisibilidade desse grupo social. Mas, em contraposição, como você mesmo disse, se o ator vai para frente das câmeras e anuncia que ele é lésbica, que ela é lésbica, homossexual, trans, as portas automaticamente se fecham, como muitos que têm saído do armário nesse momento têm relatado. Eu não saí do armário antes, porque eu ia perder emprego, eu ia perder trabalho, o mercado é homofóbico, o mercado é transfóbico. Isso acontece, eu acredito que em nível mundial. Eu não sei dizer, talvez os Estados Unidos, que são o país da democracia, estejam mais avançados nessa discussão, mas essa é uma discussão premente. É obrigatório que todos os papéis LGBTQIA+, sejam assumidos por pessoas LGBTQIA+, ou essa regra pode ser quebrada? Aconteceu parecido com a questão antirracista, né? Retratar histórias de pessoas negras, sem haver negros nos cargos gerenciais, na produção, na direção, né? As histórias, as lutas se parecem. Esse é um ponto. E aí é o outro ponto que a gente cai com relação ao humor no Brasil, que também esbarra na questão da oportunidade de trabalho. Historicamente, a bicha efeminada é a boba da corte. É ela que alegra. Ela, inclusive, é aquela que vai lotar o cinema. A prova disso é Minha Mãe é uma Peça 3. A prova disso é o filme Vai Que Cola. Então, é difícil. Assim. E aí, esses atores que você citou, Rodrigo Santana, Marcos Magela, Paulo Gustavo, Carlinhos Maia, né? Se você vir, o papel militante deles é extremamente ínfimo, se não existir. O Carlinhos Maia casa com um cara e fala que não é um casamento de gay, é um casamento entre dois homens, e nem se beijam na cerimônia. Então, também, qual é Marcelo, o papel social desses atores, né? Para mim, ouvir Marcelo, porque aí eu não vou deixar ok. O importante é vocês ouvirem. Eu te ouço, só aí agora voltou. Marcelo, só um minuto. Oi. Eu tô te ouvindo. Muito rica, eu vou te pedir para voltar um pouco, porque cortou, tá? Você falou até o seguinte, o papel, a participação, a militância desses atores é ínfima. Aí, a partir daí, cortou. Você se importa de repetir? Ok.
É ridículo, é pífia. O Carlinhos Maia se casa com o marido e fala que não é um casamento de gays, que é um casamento entre dois homens. Não se beijam na boca na cerimônia. Então, assim, eu sei que tem o dinheiro, que é uma força muito grande de um lado, mas esses caras não poderiam estar fazendo nada para além dessas questões. O Paulo Gustavo se casa e não leva nenhum amigo gay no casamento. Sabe, assim, eu tenho hora que eu acho que eles esquecem a representatividade social deles. E, sobretudo, Vitor, eles ratificam, eles confirmam que gay masculino é só para fazer piada, entendeu? Eles ratificam essa ideia que sempre no Brasil vai ser a bichinha, o crona novela, bababá, não sei, é sempre. E aí, enquanto essa dignidade não for restabelecida ou adquirida, e essa é uma mudança social, cultural, é claro que já houve avanços. É claro que a gente tem um cinema hoje extremamente politizado. É claro que a gente tem um cinema periférico extremamente politizado e representativo. É claro que a gente tem um cinema negro que está nascendo, onde os personagens, ou os personagens representam uma parte da realidade dos atores ou vice-versa. Mas eu estou dizendo que há uma série de ações que lutam contra a invisibilização dessas minorias sociais e, sobretudo, a precarização do trabalho dessas pessoas. Porque o ator hétero bonitão ganha milhões. Aí a lésbica, a trans, a gayzinha ganha R$ 20. Então, além de todas essas questões sociais, nós ainda temos uma disparidade de pagamento financeira que é um absurdo, né? Que é um absurdo. Qual é o percentual de atores da Rede Globo homossexuais, lésbicas, travestis, transexuais, que efetivamente podem se considerar os mais afortunados da emissora, né? Eu nem sei se eu te perguntar qual é a atriz ou qual é o ator trans que a Rede Globo mantém contratado. Eu também não saberia te responder. Não, Isso. eu acho que não existe. Eu também acho que não existe. há. Com esse vínculo, existe. né? O Marcelo, foi interessante porque eu comentei de você hoje com a minha analista, sabe? Que quartas de manhã é o dia da minha sessão de análise. Maravilha! Eu faço já tem um tempo. Eu gosto muito dela, a Valéria. Inclusive, ela foi professora na UF uma época. E ela comentou, eu falei, nossa, hoje eu vou entrevistar uma pessoa assim, que eu admiro muito. E eu acho que vai ser difícil para mim conter a emoção. Aí ela falou assim, e ela falou, mas vocês vão conversar em um dia só? Aí eu falei, lives são assim, né? Mas quem sabe uma outra vez a gente conversa sobre né, estipula um tema um pouco mais específico, porque hoje a ideia realmente era ser um pouco mais genérica. Uhum. E eu disse isso até como uma forma, digamos, indireta de te elogiar, de te agradecer, mas de dizer também que a nossa live está caminhando para o fim. Te pedir, porque eu tenho, apesar de... Eu acho que eu tenho um filme que, apesar de ser recente, ele não tem como não ser o meu filme de temática homossexual preferida. Eu vou falar homossexual, não sei se é covardia ou não, mas foi falar LGBTQIA+, mas aí é uma história homossexual que é o Dor e Glória, do Pedro Almodóvar. Sim. Ele é belíssimo. O meu diretor preferido. E eu já tinha um filme que eu amava, mas depois do Dor e Glória eu acho muito difícil algum outro entrar no lugar com essa temática. Não é isso? É o último dele. O último longa dele. É o Antônio Bandeiras viciado em heroína? Isso. Ok. Eu já assisti também. O Antônio Bandeiras, ele tem um amigo, não, né? Ele busca um antigo ator que fez o filme dele, e aí ele introduz nessa história da heroína, e tem muitas lembranças. É um filme incrível, assim. É um recomendo para 100% das pessoas que eu conheço. Eu assisti. Eu quero saber se você tem um filme da temática LGBTQIA+, que seja o seu preferido. Claro. Por quê?
Óbvio, quero citar uma lista, porque eu fiquei pensando qual seria. É, eu tenho 48 anos, então, quando a AIDS chegou, tudo foi muito porrada para a gente, né? A AIDS chega no momento, e eu, extremamente jovem, não tendo acesso à informação, e é claro, e esse eu vou citar porque todas as pessoas já assistiram, mas ele me emociona todas as vezes, que é Filadélfia. Eu acho que é um Nossa, tô clássico arrepiado. de É, vida, é um filmaço para a mesmo. gente entender o sofrimento do outro, nesse momento de vírus, a gente pensar na força do vírus. Então, eu amo Filadélfia por tudo que Muito ele me bom mesmo. representa. Ele me ensinou muito, assim. E eu devo ter saído do cinema com os olhos estataladíssimos, porque eu era extremamente jovem, vindo de uma cidade do interior. Era uma das primeiras vezes que eu ia ao cinema. Então, você imagina o porradão. Eu gosto muito, como eu disse, eu vou citar mais nacionais, tá? Como eu disse, o São Paulo em Hi-Fi, vocês têm que assistir. É a história São Paulo em Hi-Fi. Tem um filme extremamente legal que vocês vão encontrar no YouTube, que se chama Rainhas, da Fernanda Tornaghi. Ele retrata a história do Miss Brasil Gay quando ele foi para o Rio de Janeiro em 2004. É um filme, é um documentário com quase em torno de 100 minutos, uma história muito interessante para a gente ver a força do Miss Brasil Gay, mas ao mesmo tempo perceber como é difícil fazer eventos e o mundo da vaidade, da beleza, chama Rainhas. Mais recentemente, eu tenho que indicar dois. Bicha Travesti, da Linda Quebrada, e Indianari, que foi muito bem recomendado em Cannes, que é em torno da ativista trans que se chama Indianari. Não sei se alguns vocês já vão encontrar disponíveis. E, em uma análise assim um pouco mais distante, que está sendo muito comentado nesse momento, que eu adorei, foi Rosa e Momo, com a Sofia Loren, que acabou de entrar no Netflix, que perpassa a discussão da transexualidade de uma maneira que eu achei bastante interessante, sabe? Eu acho que eu citei mais documentários mais ligados à comunicação, é informação, sabe? E aí posso citar um clássico, né? Que é Hervey Milk, não o pasteurizado, mas se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar o original. Hervey Milk, o político americano de Los Angeles, tem um filme original sobre ele, em preto e branco, extremamente legal, e também um documentário em preto e branco do Stonewall Inn, o verdadeiro, o legítimo, porque depois vão aparecendo versões mais pasteurizadas, né? Mas vão na fonte. Hervey Milk e Stonewall Inn são dois filmes excelentes. Citei alguns, Vitor. Exagerei. Não, foi pelo contrário, deu dicas para mim Eu não e para podia quem vir está aqui e não dar assistindo, dicas, né? Eu achei ótimo. Lelei falou alguma coisa aqui, ó. Lelei Ganhou tá querendo arrasar com a Xerri, gente. Lelei tá querendo arrasar com Indianari. a gente porque ele estava lá em Paris quando a Indianari ganhou. Ele tá querendo Ele tava humilhar a lá? gente, Vitor. Tava. Ele tá querendo humilhar a gente. Lelei. Lelei daqui a pouco tem que vir fazer uma live também. Ô Marcelo, então eu vou aproveitar a oportunidade, te agradecer por ter tirado esse tempo, Por tá? nada, querido. Para Que conversar um isso. pouquinho comigo sobre o cinema LGBTQIA+, e gostei que a conversa acabou até tornando um pouquinho mais sobre o tema do que sobre o cinema em si, né? Porque essa questão, essa problemática tem que ser mais do que falada ainda. Ela está longe de ter sido esgotada. Muito obrigado, tá? Quem sabe um dia fazemos mais lives. E gostaria de te Fazemos, dizer, de te claro. perguntar se você tem aí alguma mensagem para dizer para as pessoas. Para Tenho sim, finalizar. gente. Primeiro,
Primeiro, te agradecer, Vitor, pela sua gentileza, pela sua delicadeza. Nem vi a hora passar. Segundo, a gente tem que falar isso, Vitor. Coronavírus não acabou, fiquem em casa, isolem-se, usem máscara. E para a gente finalizar, cinema é política. Cinema é espaço de visibilidade. E a comunidade LGBTQIA+, tem que ocupar esse espaço cada vez com melhor trabalho, com maior participação, com maior visibilidade, sem permitir a precarização do nosso trabalho e, sobretudo, a precarização das nossas pautas. Já acabou, já passou da hora da gente deixar de ser o bobo, a boba da corte, fazendo piada para encher cinema, para deixar os produtores cada vez mais ricos. Cinema é política. Tá bom? Abração para você. Muito obrigado. Foi ótimo. Pessoal, obrigado a você, Marcelo. Hoje a gente esteve com o professor Marcelo Carmo, da UFJF, mais especificamente da Faculdade de Turismo, abrilhantou aí mais essa live da Acessa.com. Eu convido vocês para assistir a live da semana que vem, quarta-feira, às 20h, com o professor Fred Alvim, também com a temática LGBTQIA+, dessa vez sobre o filme Me Chame Pelo Seu Nome. Ótimo. Nossa, gaguejei. Sejam bem-vindos. Marcelo, muito obrigado a todos. Por nada, Desculpa Vitor. por Um abração. todos os imprevistos. Tchau, tchau. É isso, não tem nada que se desculpar. Um abraço para vocês. Abração.